Seca sem fim, o Distrito Federal chega aos 98 dias sem chuva. Caso Marinésio, a polícia investiga mais 13 possíveis casos ligados ao cozinheiro. Economia, o Procon faz mutirão para renegociação de dívidas bancárias. E educação, o NB cedia a partir de amanhã, a segunda-feira de internacionalização. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. O caso do maníaco de Planaltina. Amanhã faz 15 dias que o corpo da advogada Letícia Curado, de 26 anos, foi encontrado na BR-250 em Planaltina. Pois é, Marinésio Olinto, assassino confesso, continua preso. E a polícia está investigando outros 13 possíveis casos ligados ao cozinheiro. O repórter Rodrigo Miranda está no DPE, traz ao vivo mais informações para a gente. Quais são as novas desse caso, hein, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Tem novidade em relação ao caso Marinésio, porque ele vai ser indiciado pelo homicídio duplamente qualificado da auxiliar de cozinha Geni Pereira de Souza, de 47 anos. O inquérito será remetido à Justiça já nesta próxima semana e ele ainda pode responder também, ainda não há alguma definição sobre isso, se ele vai responder também por feminicídio e estupro. A polícia ainda estuda se vai acusar ele por esses dois crimes. Já em relação ao caso da Letícia Curado, a polícia deve encaminhar ao Ministério o inquérito a partir da próxima semana, lá para o dia 18. Essa é a expectativa da polícia. Ele, lembrando que ele está preso aqui na DPE preventivamente, tem 15 dias, então tem mais 15 dias de prisão preventiva e a polícia pode estender por mais 30 dias. Ele segue aqui porque ele ainda presta esclarecimentos sobre todos os casos que estão aparecendo aí. Já foram diversas pessoas procurar a delegacia de Planaltina, a do Paranoá também, e abriram até inquéritos relacionados a possíveis casos de envolvimento do Marinésio na polícia lá no Lago Sul. Então tudo isso ainda está sendo investigado, a polícia vai fechar os inquéritos, vai determinar a participação dele ou não nesses casos. Lá no caso do Paranoá, 2 casos, as vítimas denunciaram, alegando que tinham sido abordadas por ele em um carro vermelho, de carro diferente, né, do caso da Letícia e também da Geni, que era um carro prata. E a polícia suspeita que esse carro era do irmão dele. Por isso, muita coisa deve acontecer daqui para frente, muita coisa deve rolar para saber se o Marinésio, por quais crimes ele vai responder e quantos anos de prisão ele pode pegar também, Orengo. Obrigado, Rodrigo Miranda, acompanhando de perto, vai trazer sempre as atualizações aqui para o Band Cidade, falando ao vivo lá da DPE. Olha, foi justamente se passando por motorista pirata que Marinésio conseguiu atrair as vítimas. A presença desse tipo de transporte no dia a dia de quem trabalha no plano piloto já é uma rotina. A falta de ônibus é tão gritante que algumas cidades que correm aí esse risco estão deixando de lado, inclusive, o próprio risco para ter esse transporte pirata. Para se ter uma ideia, o transporte irregular é tão comum que mais de 3 mil motoristas foram flagrados pelos órgãos de fiscalização só neste ano. Mas como fazer para ficar em segurança e não perder o horário? A resposta pode estar na Carona Solidária. As justificativas são sempre as mesmas: falta transporte público e a necessidade de chegar a tempo no compromisso do dia. Que é aniversário da minha irmã, né? Então, assim, eu tinha que chegar lá um pouco mais cedo, né? Porque chegasse tarde lá e também estava passando em ônibus que passava lá na cidade, né? No Céu Azul, no caso. Trabalho no Lago Sul, lá é muito difícil o acesso a ônibus. Então, assim, eu tive que pegar porque o paciente estava me esperando. Então não teve como não pegar. A advogada Letícia de Souza Curado, de 26 anos, também teve a mesma ideia. Saiu atrasada de casa, pegou o transporte regular para chegar a tempo no trabalho no dia 23 de agosto. No meio da viagem, o motorista do carro, Marinésio dos Santos, de 41 anos, tentou estuprá-la. Diante da recusa, ele a matou. O homem ainda é suspeito de ser o autor de pelo menos outros 19 casos. Marinésio agia em Planaltina, Paranoá e na rodoviária do Plano Piloto. Ele já é tratado pelas autoridades como maníaco em série, que usava o transporte pirata para atrair as mulheres. Uma irregularidade que a polícia diz estar de olho. A gente faz a operação não aqui somente no centro de Brasília, rodoviária, também nessa parte aqui da Épia. Fazemos também nas cidades, né, na Planaltina, Sobradinho, Ceilândia, Paranoá. Esse combate do
transporte regular é feito diariamente. De janeiro a julho deste ano, mais de 3.000 autuações foram aplicadas pelo Detran, DR e Polícia Militar durante operações de fiscalização. A infração dá 7 pontos na carteira do motorista e multa de quase R$300. Para o tenente da Polícia Militar, uma alternativa para escapar dos inúmeros perigos do transporte pirata é a prática de caronas solidárias. Se a pessoa está pegando o transporte solidário, aquele transporte que é feito pelo aquele conhecido, pela vizinhança, aquele condutor que mora no seu condomínio, então a gente valoriza isso, né? A carona entre os colegas nesta empresa já não é mais novidade. Todos os dias, Matheus divide o carro na volta para casa até Vicente Pires com os amigos do serviço. Aqui ele já tem a segurança de ir comigo e não precisam gastar mais nada com isso. Outra possibilidade exclusiva para nós mulheres é um grupo de WhatsApp chamado Carona Solidária. A Luzia criou este grupo na última quinta-feira, dia 5 de setembro, e já são mais de 150 mulheres no grupo. Luzia, como é que ele funciona? Então, as meninas que estão no WhatsApp são aquelas que entram através do Face. Eu envio o link do WhatsApp, elas entram e participam. De que forma? Se você vai trabalhar ou vai para uma faculdade ou vai para uma escola, você pega e entra e informa para todas nós que estamos no grupo o seu itinerário. Se tiver alguma menina indo nessa mesma direção, ela oferece aquela carona solidária. O importante é chegar no destino com segurança. Por falar em trânsito, vamos ver imagens do nosso helicóptero da Band News FM, feitas pelo Rafael Procópio, Pistão Norte. Praia Estrutural, a gente está vendo que tem bastante movimento, trânsito com algum congestionamento agora, inclusive imagens do nosso helicóptero da Band News FM. Vamos continuar trazendo mais imagens das câmeras aqui. Lá na Ponte JK, a gente está vendo que o trânsito está fluindo bem, sem problemas, na altura da Ponte JK, por enquanto, sem congestionamento. Vamos rodar mais uma câmera do DR. Lá na EPA Norte, trânsito lento na subida, logo depois do balão ali do Torto, em direção lá a Planaltina, também Sobradinho, nessa pista da esquerda. Mais uma via para a gente, via do DR, lá na EPTG, trânsito está fluindo bem, sem problemas, não tem congestionamento. E para fechar nosso giro de câmeras do DR, lá na EPNB, aí o trânsito está mais intenso realmente, a gente está vendo a EPNB, caminho para Riacho Fundo, pessoal voltando para casa e, claro, continuamos de olho aqui nas câmeras do DR. Agora, na sexta passada, o deputado Luiz Miranda virou notícia por ter sido alvo de uma chantagem. Um homem foi preso ao extorquir o parlamentar para evitar que uma reportagem contra ele fosse ao ar. E 3 dias depois, houve uma reviravolta. Agora, o deputado é quem está sendo acusado de aplicar golpes em investidores. As denúncias foram mostradas pela Rede Globo. O deputado Luiz Miranda é acusado de aplicar uma série de golpes e prejudicar investidores. De acordo com a reportagem, quando ele morava em Miami, nos Estados Unidos, prometia rendimentos milionários, sem esforço, aos seguidores nas redes sociais que investissem na empresa dele. Fala, galera! Imagina só, você comprar uma casa que vale 200 mil por apenas 5 mil dólares. Estou aqui com os equipamentos montados, essa parede aqui a gente construiu, isso aqui é um warehouse, né? Você olha para cima, você vê que a gente construiu a partir daqui um cenário de cinema, né? A gente construiu uma empresa nova. A matéria é a mesma que teria sido alvo da chantagem sofrida pelo parlamentar. Daniel Luiz Mogendorf, de 35 anos, foi preso na última sexta-feira, acusado de extorquir o deputado. Para barrar a reportagem e suspender supostas agressões nas redes sociais contra Miranda, ele exigiu R$ 760 mil. Esses canais têm diversos vídeos em desfavor do deputado, não é? São diversos, se você observar lá, são feitos em série. E justamente com a intenção de criar um ambiente para que seja feita a extorsão. Daniel Mogendorf tem passaporte alemão e morava em Israel. Ele vinha mantendo contato com o parlamentar há pelo menos um mês. Agora preso, deve responder pelos crimes de extorsão e formação de quadrilha. Já as denúncias contra o deputado seguem sendo apuradas. Por meio de um vídeo, Luiz Miranda negou as acusações. A pessoa que fala que perdeu dinheiro, aqueles que aparecem, nunca fizeram um negócio comigo, não vão poder provar, pelo contrário,
Nós queremos que eles provem. Eu não respondo nenhum processo criminal, eu não respondo nenhum tipo de acusação de fato. E o que está acontecendo é a desconstrução de imagem devidamente informada pela polícia, indiciados. Agora é esperar, tem até pessoas presas. Agora é esperar que a justiça seja feita. O deputado vai ter que dar explicações à Executiva Nacional do Democratas. O partido fez um requerimento formal ao parlamentar. A expectativa é que uma conversa entre Miranda e dirigentes do DEM ocorra até a próxima quarta aqui em Brasília. E sobre esse assunto, comentário agora de Cláudio Humberto. Olha, o deputado Luiz Miranda é um daqueles que viraram celebridade nas redes sociais e fez sucesso dando dicas de como viver nos Estados Unidos, mostrando inclusive diferenças que são gritantes em desfavor do Brasil. A gente só percebeu quantas pessoas acreditam nele quando se contaram os votos. E lá estava um desconhecido ex-morador do Guará, eleito deputado federal por Brasília. Denúncias pairam sobre Luiz Miranda desde a sua posse e também na justiça. E ele só conseguiu o passaporte porque todo deputado tem direito a passaporte diplomático. Do contrário, nem sequer poderia pisar de novo em solo norte-americano. Mas Luiz Miranda também tem sido alvo de tentativas de extorsão, como mostrou uma operação da Polícia Civil na semana passada. O deputado tem muito a explicar às autoridades, sobretudo aqueles que acreditaram nele, com seus votos ou com seu dinheiro. Não basta alegar que é vítima de perseguição de inimigos. Procuradores fizeram hoje à tarde uma manifestação para marcar o Dia Nacional de Mobilização pela Independência do Ministério Público Federal. Eles também protestaram contra a escolha do novo Procurador-Geral da República. O nome de Augusto Aras não estava na lista tríplice votada pela categoria. O protesto era contra a escolha do novo Procurador-Geral da República. Augusto Aras não estava na lista tríplice votada pela categoria e enviada ao presidente Jair Bolsonaro. Desde 2003, o nome indicado para comandar o cargo sai dessa lista. Integrantes do MP afirmam que o ato foi uma forma de defender a independência do Ministério Público Federal. Apesar da categoria não concordar com a indicação de Aras, a decisão agora está nas mãos dos senadores, que vão fazer uma sabatina na CCJ da Casa e depois uma votação em plenário. Já está liberada a consulta ao quarto lote do Imposto de Renda 2018. Pouco mais de 2.800.000 contribuintes vão receber um total de 3.500 bilhões de reais em restituição. O dinheiro cai na conta no próximo dia 16. A consulta pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br, que está aparecendo aqui, ou no telefone, anote aí, 146. Vamos falar aqui do PROCON, que está promovendo um mutirão para renegociação de dívidas de clientes bancários. A ação vai até o dia 4 de outubro na sede do PROCON, no Venâncio 2000, e tem detalhes chegando com a repórter Joyce Pires. De hoje até o dia 4 de outubro, os clientes dos bancos do Brasil, Itaú, Caixa e BRB poderão tentar renegociar as dívidas. O mutirão acontece na sede do PROCON, que fica no Venâncio Shopping. Eu converso agora com o diretor do PROCON, Marcelo Nascimento. Quem pode participar desse mutirão? Bom, pessoas físicas e jurídicas, à exceção do Banco Itaú, que só vai renegociar dívidas com as pessoas físicas. O que a pessoa precisa trazer? Um documento oficial com foto e seu comprovante de renda atualizado. Entre no site do PROCON, que é o www.procon.df.gov.br, e ali veja as condições de cada banco. O PROCON está prestando todo e qualquer tipo de auxílio aos consumidores que aqui estiverem presentes. Muito obrigada pelos esclarecimentos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Joyce. E olha, os conselheiros tutelares que vão ser eleitos em outubro pela população da capital federal vão precisar driblar problemas antigos nas 40 unidades existentes no DF para conseguir atuar pelos próximos 4 anos. Tem informação chegando ao vivo com o repórter Leandro Aislan, está lá no estúdio da Band News FM. Nosso apresentador vai trazer todos os detalhes. Agora, Leandro, o que tem pela frente aí para esses novos conselheiros tutelares? Tem uma situação difícil aí nesses conselhos, né? Boa noite. Boa noite, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. A começar pela precária estrutura, né, para atender crianças e adolescentes
situação é tão crítica, Rodrigo, que conselheiros atendem as vítimas debaixo de árvores. Isso porque ao menos 7 unidades apresentam problemas como rachaduras, infiltrações, equipamentos quebrados, aí como cadeiras, computadores. Na unidade Taguatinga, por exemplo, falta até caixa d'água, viu, para as crianças. Em fevereiro, a Defesa Civil interditou uma das 4 unidades de Ceilândia que tem os pilares de sustentação da estrutura danificados, né, o que coloca em risco a continuidade das atividades. Por conta disso, os atendimentos ocorrem em um espaço improvisado no shopping popular da região. Existem outras unidades também na capital que registraram uma média de 650 ocorrências. Viu? Em nota, a gente procurou a Secretaria de Justiça, né? Ela reconheceu esses problemas, disse que planeja realizar aí os reparos e até mesmo realocar os conselheiros em imóveis mais adequados em breve, viu, Rodrigo? Agora, não deu prazo, né, Leandro? Só em breve, não tem aí uma promessa para a gente notar ainda, né? Sem promessa, viu? Apenas que os reparos serão feitos, né? Mas aí o prazo ninguém sabe, viu, Rodrigo? Infelizmente. Fica aí para agosto, né? Agosto de Deus, né? Velha promessa. Obrigado, Leandro Aislar. Vou continuar acompanhando para trazer atualização aqui para o Band Cidade. Leandro está lá na Band News FM 90,5. Agora, já são 98 dias sem chuva no DF. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia é de que a seca continue durante essa semana. E com isso, os incêndios, os focos de incêndio e vegetação se multiplicam. Hoje, os bombeiros tiveram trabalho para apagar o incêndio nas proximidades da BR-040, ali perto do Catetinho. O fogo foi controlado no início da tarde e atingiu uma área de aproximadamente 300 mil metros quadrados. Até o dia 5 de setembro, os bombeiros já atenderam a 6.843 ocorrências de incêndio e vegetação aqui no DF. E com esse calor, olha só que dica bacana. Que tal praticar o chamado kitesurf, esporte que usa uma espécie de pipa grande lá para surfar? Pois é, a prática vem ganhando cada vez mais adeptos aqui no DF. Você já ouviu falar em kitesurf? Não, nunca ouvi falar não. Eu sou meio desinformado nessa área de esporte. Ao menos imagina como é que pratica. É aquele que sai andando com jet ski, tipo um paraquedas assim? Não é esse. Na verdade, é uma prancha que é puxada por uma pipa. O esporte ficou muito conhecido no litoral brasileiro, onde tem muito vento. Aqui no Cerrado, o esporte está ganhando força. O problema é que tem dias como hoje que o vento resolve não ajudar. Mas mesmo assim, tem gente como o Josué que vive do kitesurf e explica como o esporte é praticado no Lago Paranoá. Aqui em Brasília, o que acontece? O vento tanto muda de intensidade como muda de direção. Então, você aprendendo aqui, você fica bem mais técnico. Sabe a diferença tranquila do melão para melancia. Então, aí o que acontece? Ventão rajado. Você tem que velejar o quê? Olhando para trás. Velejando em Brasília, olha para trás. Velejador de Brasília, ele não está olhando só para o mapa. Ele está sempre olhando para trás para ver a rajada. Porque a rajada é o sentido. Como é que você vê a rajada? Pela cor da água. Esse é o segredo, a cor da água. São quase 20 anos de kite. Josué conta que a modalidade vem crescendo a cada ano. Já são cerca de 500 praticantes por aqui. O esporte radical exige algumas medidas básicas de segurança, mas qualquer pessoa pode praticar. Os critérios básicos para você aprender, primeira coisa, o colete, né, para você se sentir à vontade. Porque vai ter hora, como o vento é rajado, tanto pode mudar de intensidade como de direção, ele pode jogar para cima, jogar para o lado. E aí, se você pode dar uma batida na água, bater o rosto, mas você tem que manter a tranquilidade e é essa a minha função, fazer com que você vá do ponto sempre partindo do mais fácil para o mais difícil. Uma pipa menor e vai aumentando gradativamente. Para quem já praticou a modalidade e teve a oportunidade de voar, a sensação é indescritível. É liberdade, velho. Liberdade, contato direto com a natureza, entendeu? É uma coisa assim que... Cara, indescritível, porque, exemplo, o Brasil tem um litoral muito grande, muito lago. A gente aproveita muito mal esses recursos de água que a gente tem aí. Muito legal, hein? Veja a seguir, a Secretaria de Saúde anuncia ações para doação de órgãos. Imagens agora da Épia Norte, trânsito está fluindo bem, sem problemas, a gente volta em seguida.
O Brasil é o segundo país que mais faz transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. E aqui no DF, quase 400 procedimentos já foram feitos neste ano. Apesar disso, a desinformação sobre o assunto ainda é muito grande. E o Ministério da Saúde deu início, então, à campanha Setembro Verde, que tem como intenção conscientizar as pessoas sobre a importância de ser um doador de órgãos. E aqui no DF, a Secretaria de Saúde vai fazer eventos em hospitais e também em escolas. A Sônia já avisou os familiares que é uma doadora de órgãos. Você pega esse corpo e joga fora. Contamina o meio ambiente, você morre aí de um monte de infecção. Sendo que alguma coisa poderia ajudar alguém, né? A ideia de salvar vidas é o principal fator para atrair pessoas a serem doadoras. Com certeza, se a gente puder ajudar a salvar alguém, com certeza é gratificante. Na minha habilitação, inclusive, está como doador de órgãos. A importância é pensar no nosso próximo, né? No amanhã. Mesmo assim, a desinformação sobre o assunto é grande e faz com que muitos fiquem em dúvidas sobre o tema ou até com medo de doar. O Brasil é o segundo país que mais faz transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar disso, o Distrito Federal conta com mais de 900 pessoas na lista de espera. 556 aguardam por um novo rim, 311 esperam por um transplante de córnea. A lista de espera é uma lista grande, a gente tem a expectativa de realmente diminuir, porque mais da metade dessa lista de espera é realmente de pacientes que aguardam por um transplante renal. O número de entrada de pacientes em lista tem sido grande. Nós tivemos 62 transplantes, hoje vamos para 63 transplantes de fígado. E a gente teve entrada em lista de espera esse ano de 39 pacientes. Então, o ideal é que cada vez mais a gente consiga um número maior de doadores, que possibilite um número maior de transplantes e uma entrada em lista cada vez menor. Neste ano foram realizados no DF 24 transplantes de coração, 41 de rim, 62 de fígado, 270 de córnea e 7 de pele. Mas, ainda assim, são muitas as dificuldades de quem depende de uma doação. Quem faz o tratamento fora do DF enquanto espera pelo transplante, por exemplo, reclama das passagens e das dificuldades para ter o reembolso do governo. O Ministério é que tem todas as prerrogativas de estar fazendo o controle e a disponibilização de recursos. Dessa maneira, a Secretaria de Saúde do DF está em contato diretamente com o Ministério para que a gente possa viabilizar esse tratamento fora de domicílio. O que a gente pode fazer é trabalhar cada vez mais na questão da regularização dos processos burocráticos para que a gente possa disponibilizar os recursos fazendo o reembolso para as famílias. Para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, o Ministério da Saúde lançou o Setembro Verde. Aqui no DF, a Secretaria de Saúde vai realizar uma série de eventos até o fim do mês em hospitais e escolas. O estudante Anderson da Silva Leite, de 18 anos, foi indiciado hoje por ter assassinado o professor Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos. O crime aconteceu no dia 30 de agosto na Escola Municipal Machado de Assis, em Águas Lindas, no entorno. Ele deu uma facada no professor no estacionamento do colégio, porque foi desligado do programa Mais Educação por indisciplina. As aulas no colégio foram retomadas hoje e a volta às aulas foi marcada por um ato de homenagem ao professor, que era muito querido na comunidade. Uma idosa morreu atropelada em frente a um posto de saúde na quadra 12 do setor oeste do Gama. A senhora de 67 anos era surda e havia acabado de sair de uma consulta quando foi atingida ao atravessar a pista. Ela ainda foi socorrida pelo SAMU e o motorista passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de álcool. O caso é investigado pela delegacia da região. E veja a seguir, a UNB cedia a partir de amanhã, segunda-feira, de internacionalização. A gente volta já, veja imagens agora da EPTG com o trânsito fluindo bem, sem problemas. Voltamos em seguida. Olha só que boa oportunidade para os estudantes e os pesquisadores que querem se aprimorar ou até mesmo conseguir um diploma no exterior. Começa amanhã, vai até quinta-feira, a segunda-feira de internacionalização da Universidade de Brasília. A feira ocorre na entrada sul do ICC, na Universidade de Brasília. 19 estandes de embaixadas, institutos de idiomas, instituições de fomento e organismos internacionais vão mostrar possibilidades de mobilidade e parcerias acadêmicas com universidades do exterior. Além da feira, conferências e mesas temáticas também ocupam a universidade. Pesquisadores de França e Alemanha estão entre os palestrantes convidados. Participam das mesas temáticas professores da UNB e de mais 4 universidades brasileiras, representantes de delegações da União Europeia, de embaixadas,
de órgãos do Distrito Federal e de instituições de pesquisa como CAPES, FAPDF e IPEA. O restaurante universitário também participa. Durante os 3 dias de evento, o cardápio será em homenagem à culinária de 3 países diferentes: Argentina, Espanha e Japão. Para mais informações sobre a programação, que é totalmente gratuita, basta acessar ffi.nb.br. A Faculdade de Tecnologia Senac está com inscrições abertas para 19 opções de pós-graduação voltadas para atender às necessidades do mercado de trabalho. As aulas são presenciais no campus da 903 Sul e tem previsão para começar em datas diferentes ainda em setembro. Mais informações, já está aparecendo aqui o telefone 3217-8821 ou 3217-8833. Vamos falar aqui de mais oportunidade. Já estão abertas as inscrições para a 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E para se inscrever, os alunos devem estar matriculados entre o 4º e 5º ano do ensino fundamental em escolas municipais, estaduais ou federais. O mesmo vale para alunos da educação de jovens e adultos. E no ano passado, 1,5 milhão de alunos participaram das Olimpíadas. As inscrições vão ser de graça, vão até o dia 10 de outubro e o regulamento e mais informações você pode obter no site portal.mec.gov.br. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau.